Bom, pessoal, mais uma prova aqui para vocês, dessa vez da EBSER, da Federal de São Carlos. Essa prova foi de 2015 e a banca foi a UOCP. Ela tem 25 questões de enfermagem, começando pela 26, e aí vai ser o mesmo padrão das outras provas. Começou na 26 e eu vou terminar na 50, tá? Então vamos lá. Primeira questão. 26. Um paciente deu entrada no centro cirúrgico para realizar uma cirurgia de redução de fratura exposta. Beleza? Uma cirurgia, uma fratura exposta. De acordo com a classificação da cirurgia por potencial de contaminação, esta pode ser considerada. Então ele fala aqui sobre uma cirurgia de fratura exposta e ele pergunta qual o potencial de contaminação. Aí eu tenho letra A, é uma cirurgia limpa. B, potencialmente contaminada, infectada, potencialmente infectada ou estéril. Limpa não vai ser, né, que o tecido ali não é um tecido fechado. Ela está com fratura exposta. Ele não fala se ele tem infecção no local. Então eu posso classificar essa cirurgia como potencialmente contaminada. Tá? Se ele falasse que era uma cirurgia que estava com alguma infecção ou alguma contaminação, eu já poderia ligar ela também, poderia ser infectada. Nesse caso aqui é uma cirurgia potencialmente contaminada. Então letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 27. De acordo com a nomenclatura cirúrgica, o sufixo tomia significa o quê? Então aqui também ligado ao centro cirúrgico, né? Eu tenho até um vídeo aí no canal que fala sobre os termos técnicos. Nesse caso aqui de tomia, eu estou falando diretamente de uma incisão, tá? Se eu falo de tomia, eu falo sobre uma abertura, né? Sobre uma incisão, tá bom? Então seria a letra A aqui o nosso gabarito. Aqui ele coloca nas outras questões, né? Letra B, retirada de um órgão, não é retirada. Fixação, também não é fixação. Visualização de uma cavidade, não. Reparação plástica, também não. Então nesse caso aqui se encaixa seria a letra A, incisão. Tomia seria uma incisão. Próxima questão. 28. As complicações respiratórias são estatisticamente as principais causas de mortalidade e morbidade relacionadas à anestesia. Então, eu falo sobre as complicações respiratórias e as complicações respiratórias ligando à mortalidade da anestesia. A obstrução parcial ou completa das vias aéreas pode ocorrer a qualquer momento, sendo que a queda da língua é a causa mais frequente da obstrução da via aérea alta. Diante disto, qual é o posicionamento mais indicado na recuperação do paciente inconsciente? Então, se o paciente está inconsciente, nós vamos procurar colocar ele ali em decúbito lateral. Até para evitar também essa complicação aqui. Se você colocar ele em decúbito dorsal, pode trazer um risco maior, né? Se eu colocar em decúbito ventral também, né? Que ele vai estar ali mais vulnerável. Trendelenburg não se encaixa aqui, que é aquela posição inclinada. E gênito peitoral também não se encaixa. Então, o decúbito lateral seria a indicada. Nesse caso, o paciente consciente, que você quer evitar aí uma complicação respiratória também. Tá? Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 29. Os artigos destinados a procedimentos invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados a este sistema são classificados em. Então aqui ele fala sobre os artigos, outra questão aqui de centro cirúrgico, né? E a classificação dele. Se eu falo sobre artigos que ele tem procedimentos invasivos, eu já posso ligar direto a um artigo crítico, né? Aí eu tenho aqui, né? Artigos infectantes, nem se encaixa, artigos limpos, artigos estéreis, críticos e artigos não críticos. Nesse caso, de classificação de artigos, seria só duas opções aqui que poderia ser a opção correta, né? Como estamos falando sobre procedimentos invasivos, seria a letra D, né? O nosso gabarito, artigos críticos. Próxima questão. 30. Na oxigenoterapia, qual dos sistemas a seguir é considerado de alto fluxo? Então aqui também é uma questão direta, né? Ele fala sobre o cateter facial, não seria um alto fluxo, cateter nasal também não. Cateter nasofaríngeo não, nebulização muito menos. A que seria considerada na oxigenoterapia alto fluxo seria máscara
de Venturi, letra E, é o nosso gabarito. Próxima questão. 31. As doenças sexualmente transmissíveis, DST, são muitas e podem ser causadas por diferentes agentes. Verrugas genitais ou crista de galo, isso aqui é uma palavra-chave. Uma ou várias que são pequenas no início e podem crescer rapidamente e aparecer como uma couve-flor, são características de qual DST? Se eu falo sobre crista de galo, principalmente verrugas genitais, eu posso ligar aqui, eu vou ligar, né, a infecção HPV, tá? Então letra B seria o nosso gabarito. Próxima questão. 32. Assinale a alternativa que apresenta um item rico em gordura monoinsaturada que contribui para a diminuição do colesterol, fração LDL, né, que é o colesterol ruim, e manutenção dos níveis de colesterol HDL, ajudando assim a manter equilíbrio entre essas duas funções. Então ele pede aqui um item rico em gordura monoinsaturada, né, que seria uma gordura boa, diminuição do colesterol. Aí eu tenho aqui, né, azeite, queijo amarelo, carne vermelha, pães, batata frita. Essa aqui é meio que uma questão dada, né? A única aqui que se encaixa, mesmo se você não conhecer, mas seria mais saudável, uma gordura boa, seria o azeite, tá? Então letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 33. Sobre a rubéola, assinala a alternativa incorreta. Beleza. Letra A. Todas as mulheres até 49 anos devem ter uma dose da vacina e os homens até 39 anos também devem ser vacinados, independente da história pregressa da doença. Os principais sintomas são febre, exantema maculopapular, acompanhado de linfoadenopatia. A vacina contra a rubéola é a única medida preventiva e a mais segura. Os sinais e sintomas apresentados devem ser tratados de acordo com sintomatologia e terapêutica adequada. A transmissão é por via sanguínea, por meio do sangue contaminado da pessoa infectada. Ele fala aqui sobre a rubéola. Então nós sabemos que a transmissão não acontece por via sanguínea, né, por pessoa infectada. Então letra E é o nosso gabarito, que ele pede a incorreta. Próxima questão. Em relação ao aleitamento, qual das alternativas a seguir é um benefício para a mãe que amamenta? Aí eu tenho aqui: melhor desenvolvimento da cavidade bucal, involução uterina mais lenta, auxílio na diminuição do intervalo entre gestações, diminuição do risco de câncer de mama e ovário, efeito positivo no desenvolvimento intelectual. Então aqui em relação benefício para a mãe, é bom frisar isso aqui, que ele fala sobre a mãe. Eu tenho a diminuição do risco de câncer de mama principalmente, tá? Então letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 35. A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% das novas ocorrências, desde que a pessoa que seja sensível aos medicamentos anti-tuberculose sejam obedecidos ao princípio básico da terapia medicamentosa e haja a adequada operacionalização do tratamento. Em relação ao tempo de tratamento da tuberculose, é correto afirmar que ele tem duração de, no mínimo, então o mínimo para o tratamento da tuberculose são 6 meses. Sabendo que depois de 15 dias, por 2 semanas, ele consegue parar ali de transmitir a doença, né, por vias de aerossóis. E a duração mínima aí desse tratamento seria os 6 meses. Próxima questão.